Amém. Nessa semana que terminou ontem, semana do dia 8 de janeiro, muitas pessoas receberam a notícia que de fato o ano começou. No dia 8 de janeiro é o dia do vencimento do IPTU. Então, se você reside em algum imóvel aqui em Niterói, o IPTU te lembrou que de fato o ano começou. Aí, eu, diante do carnê do IPTU, lembrei que daqui a pouco também vai vencer o IPVA. O IPVA me fez lembrar de outras taxas, de outras despesas que não dão trégua ano nenhum, mês nenhum. E aí eu orei: Pai nosso que estás nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E o Senhor me lembrou que muito mais importante do que Ele conceder o cuidado dEle, o pão nosso de cada dia, é a gente jamais se esquecer do pão da vida. A garantia de que, de fato, nós teremos um ano novo, um ano feliz, um ano pleno, é se estivermos cheios do pão da vida. E aí, essa devocional, esse momento de oração, me levou para o Evangelho do nosso Senhor Jesus, escrito por João, registrado por João. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia. Você que está em casa nos assistindo também, que o Senhor fale com você nesse momento, te visite. João, no capítulo 6, a partir do versículo 25, é o texto da nossa meditação, o texto que o Senhor falou muito comigo nessa semana, quando eu fiquei chocado com tanto carnê, com tanta coisa. O Senhor falou muito comigo nesse texto, João 6, a partir do versículo 25. Só para situar vocês, o que aconteceu antes? A gente está falando do momento em que Jesus opera o primeiro milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus alimenta mais de 5.000 pessoas, sobram vários cestos de pães e de peixes. Jesus ordena que os seus discípulos de barco atravessassem o mar da Galileia, fossem de Tiberíades para Cafarnaum. Jesus não vai, ele fica reservado, vai orar, sobe o monte para orar. Os discípulos estão atravessando o mar, ocorre aquela tempestade. Jesus vai ao encontro, no meio da madrugada, dos seus discípulos, encontra eles e chegam são e salvos do outro lado, lá em Cafarnaum. E nesse meio tempo, parte da multidão que o Senhor Jesus tinha despedido depois daquela refeição, parte dessa multidão corre para Cafarnaum. Quando eles veem os discípulos pegando o barco para atravessar o mar da Galileia, eles já sabiam que eles iam para Cafarnaum. Parte dessa multidão vai para Cafarnaum para encontrar Jesus, no intuito, no desejo de encontrar Jesus. E é nesse momento que João registra essa passagem que a gente vai começar a ler agora. João 6, 25 diz assim: João 6, a partir do versículo 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em Ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Até aqui. Amém. Aleluia. Queridos, Jesus fez uma pregação clara, assumiu explicitamente que Ele é Deus, sem nenhum rodeio. Ele foi extremamente claro, usou uma ilustração belíssima para explicar que
que só o pão da vida é capaz de trazer, de saciar essa fome que existe no homem, essa fome de Deus que existe na nossa alma. Mas sabe o que aconteceu depois dessa pregação? As pessoas começaram a discutir, as pessoas começaram a questionar, as pessoas começaram a falar mal de Jesus, da pregação, começaram a duvidar. Mas esse aí não é o filho de José, o carpinteiro, que está se dizendo agora pão que veio do céu? E o resumo dessa história é que muita gente que acompanhava Jesus, que seguia Jesus, inclusive muitos discípulos, pessoas que acompanhavam Jesus de forma regular, o abandonaram. Depois de uma pregação de Jesus, muitas pessoas o abandonaram, foram embora, viraram as costas. E aí, irmão, diante dessas informações, diante dessa conclusão do que aconteceu após a pregação de Jesus, eu encontrei pelo menos 3 lições que eu desejo compartilhar com vocês. A primeira lição: tem gente que pensa equivocadamente que está seguindo a Jesus. Tem gente que acredita que está seguindo a Jesus, mas não está. Ou seja, tem gente que pensa mesmo que está seguindo a Jesus, que está caminhando com Jesus, mas não está. Ele até anda perto de Jesus, às vezes é reconhecido como discípulo de Jesus. Lembram de Judas, o Iscariotes? 3 anos andando com Jesus, em nenhum momento se afastou fisicamente de Jesus. Mas Judas nunca o seguiu. Muitas pessoas andam com Jesus, mas na verdade seguem um desejo opressor e tirano do próprio coração. Jesus é conveniente, Jesus é interessante enquanto uma entidade utilitária. Se Ele atende às minhas expectativas, se Ele me livra das frustrações, amém, glória a Deus. Mas quando começa esse papo de amor, responsabilidade, compromisso, então a primeira lição que eu vejo aqui no texto é que tem gente que equivocadamente pensa, acredita que está caminhando com Jesus. Veja bem, é lícito orar pedindo a Deus pelo pão nosso de cada dia. Jesus nos ensinou a fazer isso. É lícito você, Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda. A gente vive num mundo mau, a gente vive num país confuso. Senhor, por favor, me ajuda. Mas a motivação, o que deve gerar o encanto, a paixão no nosso coração por seguir Jesus, não pode ser as nossas preocupações materiais. No versículo 25, o povo começa a conversa com Jesus chamando ele de mestre. Parece até uma reverência, uma demonstração de respeito. Mestre, quando chegastes aqui? E aí Jesus, lendo o coração daquelas pessoas, é contundente. A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos. Vocês não me reconheceram ainda como Messias, como o prometido de Deus para a vida de vocês. Vocês só estão aqui porque vocês comeram o McFish feliz e ficaram satisfeitos. Eles não estavam ali porque reconheceram Jesus, o Deus conosco, o Messias encarnado, o enviado dos céus. A motivação era meramente materialista. E a multidão ficou de fato impressionado com a dádiva, com o milagre, mas a dádiva não os direcionou para o doador do milagre, para o doador da dádiva. Irmãos, e isso é relevante para a gente hoje, para esse início de ano, para esse início de caminhada. Essa questão é relevante para a gente hoje. Domingo após domingo a gente está aqui, ano após ano a gente está aqui. Por qual motivo? O que de fato motiva o nosso coração para a gente se reunir como igreja, como gente que assume que tem um compromisso com Cristo, com gente que assume que está seguindo Jesus? Mais um ano se inicia. O que tem realmente nos motivado a seguir Jesus? Todo momento em que nós somos expostos à palavra de Deus é um momento de autoexame, é um momento de reflexão, é um momento da gente sondar o nosso coração e de redirecionar o nosso coração. Davi faz essa oração: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, alguma confusão, e guia-me pelo teu caminho. Então hoje, esse momento é o momento da gente fazer essa avaliação. A gente tem que pensar sobre isso, mensurar o nosso coração para saber qual é a principal razão
que tem feito eu me reunir, eu caminhar, eu vir aqui, procurar viver em célula, procurar um testemunho coerente com a minha declaração de fé. Qual é a principal motivação? Segunda lição que eu encontro no texto: não adianta a gente receber o pão diário, mas não se alimentar do pão da vida. Não adianta a gente receber o cuidado diário de Deus e a gente desprezar, esquecer do pão da vida. No versículo 27, Jesus é categórico: não trabalhem pela comida que se estraga. Não gaste a sua energia vital, não deixe a vida de vocês passar numa preocupação, numa opressão só com coisas que são passageiras. Mas, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Jesus queria que a multidão e seus discípulos entendessem que as coisas desse mundo perecem, são passageiras. Por mais que nesse momento tenham algum poder, tenham alguma autoridade, as coisas desse mundo são passageiras. Amados, o mundo que a gente vive hoje está cada vez pior e ficará cada vez pior. Não estou querendo ser profeta Balaão aqui, não, é uma realidade, porque bilhões de almas famintas de Deus vivem se matando só por causa do pão nosso de cada dia. O mundo está do jeito que está e vai ficar pior porque bilhões de seres humanos vivem se matando só pelo pão de hoje, de cada dia. E desprezam, nem lembram do pão da vida. O único capaz de saciar a fome da nossa alma. E aí a coisa vai caminhando para um desdobramento que a gente sabe. A Bíblia é um livro de spoiler. Quem tem trauma com spoiler, a Bíblia é um livro de spoiler. E o Senhor Jesus vai reinar no final. Amém? E Ele está chegando. Só que Ele já contou para a gente os capítulos finais. O que a gente come hoje, o que a gente vai comer amanhã e depois, por mais que eu me extrapole no meu consumo, não vai preencher o vazio do meu coração, não vai preencher o vazio do seu coração. Por mais que eu coma e me exceda, a sanguessuga dentro de mim sempre vai querer mais. O ser humano nasceu fome de Deus. O ser humano não nasceu com fome de Deus. O ser humano é fome de Deus. Não sei quantos aqui lembram de uma pregação impactante do Filipinho há pouco tempo, sobre a palavra. Filipe estava explicando sobre o momento lá em Gênesis em que Deus sopra o fôlego de vida no ser humano, e a palavra utilizada no hebraico é nefesh, usada para explicar esse momento em que Deus sopra o fôlego de vida no homem e o transforma em alma vivente. E essa palavra no hebraico também é entendida, é traduzida como fome, como garganta, como boca, como necessidade. É isso que nós somos. Isso não é um adendo, nós não nascemos com isso, nós somos isso. Boca, fome, garganta, necessidade de Deus. É por isso que enquanto a gente não tem um encontro real com Jesus, a gente é só desespero, a gente é só tempestade, a gente é consumido pela ansiedade. A gente pode até experimentar uma série de coisas, mas nada preenche essa fome, nada traz calma para a sanguessuga, porque ela tem fome de Deus. Ela é fome de Deus. É isso que está no nosso DNA, é isso que nós somos. A paz que excede todo entendimento só se manifesta na nossa vida quando a gente tem um encontro com o pão da vida. Aleluia, aleluia. Então, assim, Deus nos criou famintos por quem Ele é. Não é uma necessidade que a gente possui, é algo que nós somos. Tudo em nós é fome de Deus, tudo em nós tem sede de Deus. Por isso, o Senhor vem ao nosso encontro. Por isso, o pão da vida é o amado dos céus, é derramado sobre a gente. E Jesus veio resolver o problema do mundo. Jesus não veio trazer alimento, o pão da vida, só para o povo da antiga aliança. Não, veja, Jesus assume que Ele veio trazer vida para toda a humanidade. Nesse versículo, Jesus está explicando que só Ele pode saciar plenamente essa fome
E ele diz mais, que Deus colocou um selo de aprovação nele. O que é isso? Jesus está se referindo ao testemunho de João Batista a respeito dele, e Jesus está se referindo à manifestação do poder do Espírito Santo sobre a vida dele na realização desses milagres. Então Jesus está falando, gente, Deus carimbou um selo de aprovação na minha vida, vocês não estão vendo isso. E aí no versículo 30, a população que está ali, o povo que está ali ouvindo isso tudo, ao invés de se encantar, de glorificar a Deus, eles endurecem o discurso. Eles começam a endurecer o discurso. Versículo 30. Tá bom, lindas suas palavras. Que sinal miraculoso você vai fazer agora para a gente acreditar nessa conversa? O que você vai fazer agora? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito. Aí eles citam Êxodo 16. Ele lhes deu a comer pão dos céus. Aí Jesus destrói a argumentação deles, falando que, olha só, Moisés não deu nada para vocês. Moisés não fez cair nada dos céus. Versículo 32. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. O maná vem de Deus, não de Moisés. Em segundo lugar, o pão que caiu naquela época só alimentava o estômago. A alma deles continuava vazia. O pão nosso de cada dia, que Deus nos concede todos os dias, só nos dá o sustento diário. A alma, se não for preenchida por Jesus, não é a rabanada que vai resolver. E aí Jesus está falando, aquela comida não era o verdadeiro pão do céu. O estômago ficava cheio, mas a alma continuava vazia. Versículo 33, Jesus afirma, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Aqui Jesus escancara que o projeto de salvação alcançaria toda a humanidade, todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Ele mesmo era o sinal miraculoso. Vocês querem um sinal miraculoso? Vocês estão diante do pão da vida. Eu sou o sinal miraculoso de Deus, o verdadeiro pão que desceu dos céus. E aí, o povo no deserto, de fato, comeu maná, que é o pão nosso de cada dia, e a gente encontra no maná um apontamento, não é difícil encontrar no maná que caiu no deserto para o povo da antiga aliança, pontes que apontam para Jesus. O maná era algo misterioso, tanto que a palavra maná, no hebraico, significa, o que é isso? Caía um pãozinho, um branquinho de noite, ou seja, era algo misterioso. Jesus é um mistério para nós, pecadores. A nossa mente humana consegue compreender Jesus, Jesus cabe no nosso entendimento, o amor e a graça de Deus para conosco, a gente consegue discernir isso com facilidade? Não. Da mesma forma que o maná era misterioso para aquela população, Jesus é misterioso para nós, pecadores. É óbvio que a palavra vai revelando cada vez mais, mas o pecador, diante da graça e do amor de Jesus, dá bug, sai fumacinha do HD. O maná era doado por Deus à noite, de madrugada. Jesus foi doado por Deus para um mundo imerso nas trevas, na escuridão. O maná era pequenininho, branco, adocicado. Isso é uma referência à humanidade de Jesus, à sua humildade, à sua doçura, o branco da sua santidade. Então são apontamentos que de fato o maná tem, que remete a gente para Jesus. Só que o maná era uma dádiva que não custava nada para Deus. Todo o evento que nós, seres humanos, consideramos extraordinário, para Deus não existe extraordinário. Mas no momento em que Deus decide enviar o amado dos céus para saciar a nossa fome, isso custou. Amor custa caro. Quando eu falo que eu amo a alguém, isso tem que me custar. Se não é favor, não é amor. Amor não é um sentimento, o amor é algo que me custa. O altruísmo, o abrir mão, a minha abnegação, isso custa. Isso é amor. O amado dos céus é enviado dos céus para morrer no nosso lugar, para saciar a fome da nossa sanguessuga. Isso foi custoso para Deus. O maná era de fácil acesso para aquelas pessoas.
Era só elas saírem de casa, se abaixarem para pegar o maná. O maná não aparecia no prato delas. E olha que Deus poderia fazer aparecer no prato delas. Mas elas tinham que sair das suas barracas e catarem o maná, se abaixar para pegar o maná para poder se alimentar. Jesus está do lado da gente, Jesus está perto dos pecadores. Basta, a condição é, ele fala, vem a mim. Basta a gente ir até Jesus. E a grande diferença, isso sim, é uma diferença radical, Jesus deixa isso claro. As pessoas comiam maná e no dia seguinte tinham que comer de novo. Nós, quando nos alimentamos de Jesus, num único encontro com o Senhor, a gente ganha a vida eterna para sempre. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor Jesus não está longe dos pecadores. Tudo que a gente precisa para receber o pão da vida é crer no Senhor. Crer naquele que Deus enviou. Depois dessa ilustração linda, parecia que o povo finalmente estava entendendo. Aqui no versículo 34, quando você lê, parece até que o povo está entendendo. Senhor, dá-nos sempre desse pão. É esse pão que eu quero. É isso que eu quero para a minha vida. Não vou precisar comer mais. Não vou mais precisar lavar a cozinha, limpar prato. Comer, acabou. E aí Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. E aí foi depois dessa declaração que a conversa degringolou. Que as pessoas começaram, você é o filho do carpinteiro, eu vi você crescendo, como é que você pode falar agora que caiu do céu? E aí, até os discípulos regulares de Jesus o abandonaram. E daí vem a terceira lição que eu tiro desse texto. A pregação do Evangelho sempre peneira o nosso coração. A pregação do Evangelho vai dar aquela peneirada no nosso coração. Tem coração que reconhece logo que de fato Jesus é o Senhor. Tem coração que reconhece logo que Jesus é o pão da vida. Mas tem coração que embrutece. Quanto mais é exposto à beleza da palavra de Deus, a pessoa endurece, na verdade, emburrece. E aí não passa na peneira. Não passa. No versículo 35, Jesus claramente se identifica como Deus. Eu sou. A mesma expressão que Moisés ouviu lá no deserto. Eu sou. Senhor, quem é você? Quem que eu vou falar lá no Egito para Faraó? Eu sou. Jesus usa a mesma expressão. Eu sou. O Deus Filho fala do mesmo jeito que o Deus Pai falou para Moisés. Incrível, maravilhoso. E aí muitas pessoas viraram as costas. Jesus apresenta uma condição. Jesus apresenta uma condição. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E esse vir a mim era no sentido de que você vai assumir que não tem nada e que precisa de tudo. Aí os orgulhosos ficam possuídos. Esse vir até Jesus é você assumir que, Senhor, eu não tenho nada e preciso de tudo. E aí muita gente não tem dificuldade de assumir que é fome de Deus, que é garganta, que é boca, que é necessidade. E aí, em decorrência dessa mensagem, Jesus perdeu seus seguidores. Imagina se fosse hoje, o Instagram dele ia ficar vazio, assim, todo mundo dando dislike, apagando. Versículo 60, leia lá comigo, por favor. Você que ainda está com a Bíblia ligada ou aberta, em João 6, versículo 60. Olha o que as pessoas falaram dessa pregação. Dura é essa palavra, quem poderá suportá-la? Como é que eu vou suportar esse negócio de ir até você? Dura é essa palavra. A pregação do Evangelho, meus irmãos, sempre vai peneirar o nosso coração. Muitos não querem ir até Jesus, muitos não querem reconhecer sua fome de Deus. Tem muita gente que ouve, entende, mas não se dobra. Para comer o maná, tinha que se abaixar para comer o maná. Para pegar o maná, para receber o pão da vida, você tem que ir até Jesus. Você tem que reconhecer que não tem nada e que precisa de tudo. Para muita gente, essa mensagem aqui foi frustração. Para mim foi salvação. Aleluia, aleluia.
Essa mensagem mudou a minha eternidade. Essa mensagem saciou a sanguessuga louca, desvairada e desesperada que existe dentro de mim. O pão da vida transformou a minha tempestade em calmaria, em paz que excede todo entendimento. Aleluia, aleluia. Quando eu ouço a pregação do Evangelho, eu ouço Jesus falando comigo. O meu coração arde como aqueles homens no caminho de Emaús que estavam conversando com Jesus e não sabiam qual era Jesus. Falou, lembra quando ele falava, o nosso coração ardia? Quando eu ouço a pregação do Evangelho, eu incendeio por dentro, meus irmãos. Aleluia. A pregação do Evangelho me apresentou o pão da vida. Eu que sou fome de Deus, fui saciado pelo alimento de Deus, pelo Jesus. Eu me abaixei, eu me rendi, eu assumi, Senhor, eu não tenho nada, eu preciso de tudo. E meus irmãos, que coisa maravilhosa, meus irmãos. Jesus transformou essa forma decadente, não é em Munhá, não, em templo do Espírito Santo. Amém? Essa criatura nascida e criada em São Gonçalo, hoje é templo do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus saciou a minha fome. Jesus saciou a minha fome. Transformou esse nefesh, esse ser faminto de Deus, em plenitude. Hoje eu sou pleno, eu não tenho tudo, mas eu não sinto falta. Jesus preencheu tudo. A mesma pregação que decepciona alguns, transformou a minha existência em algo, em vida abundante, novidade de vida. Para mim, todo ano novo é feliz por causa de Jesus. Amém? Mudou tudo na minha vida. E aí foi por causa dessa pregação que Jesus chega para os discípulos, quando está vendo todo mundo indo embora, ele chega para os 12, que eram os mais próximos, os mais íntimos, e fala, vocês não querem ir embora também? O projeto de vida de Jesus, Jesus está resolvido, Jesus não veio seguir ninguém, a gente é que tem que seguir Jesus. E aí Jesus fala para aqueles 12, vocês não querem aproveitar para não ficar chato para vocês saírem depois? Não querem ir embora também agora? E aí vem a Bíblia registra, João registrou uma declaração das mais lindas e arrebatadoras que eu encontro nos Evangelhos. Por favor, vai lá comigo, João 6, a partir do versículo 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Aleluia. Eu também creio. Jesus é o Santo de Deus. Jesus é o Santo de Deus. Eu também creio assim. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Só Ele transforma a fome em plenitude. Só Ele muda o caráter de um pecador. Só Ele transforma a gente em ser humano. Nós não somos humanos enquanto não temos Jesus dentro do nosso coração. Olha para o mundo aí fora, tem alguma coisa de humano, de civilizado? Não tem. O pouco que você vê é por causa da imagem e semelhança de Deus que o pecado não destruiu. Mas humanidade, você só se torna humano quando o pão da vida enche a tua vida, enche o teu ser. Irmãos, aplicação, já era para eu terminar aqui, mas tem aplicação, a palavra de Deus é cheia de riqueza. O que a gente vai fazer de prático, saindo daqui com uma mensagem dessa? Jesus responde, versículo 29 de João 6. As pessoas perguntaram, Jesus, o que a gente vai fazer então? E aí Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que Deus enviou. Essa é a nossa aplicação. Você crê naquele que Deus enviou? Você crê em Jesus? Você crê no Senhor como o pão da vida? É isso que Jesus espera de nós, que creamos nele. Agora, o que significa crer em Jesus na prática? Aí daria mais uma pregação, mas eu vou rapidinho. O que significa crer em Jesus? Crer em Jesus não é apenas um exercício intelectual.
Eu creio em Jesus, acredito, sim, acredito. Eu não vi, mas acredito. Não é esse exercício intelectual que Jesus espera da gente. Crer em Jesus é ir a Ele, é ir até Ele. Essa é a condição. Aquele que vem a mim. Crer em Jesus é se entregar de todo o coração. É se entregar com todo o seu amor, paixão, entendimento, força. É se entregar, é se render, é não deixar nenhum cômodo da sua alma sendo ocupado por você. É abrir, Jesus, toma conta de tudo. Isso é ir até Jesus, isso é crer em Jesus. É segui-lo de verdade. E seguir é obedecer. Quem crê em Jesus, segue Jesus. Quem segue Jesus, obedece. Então, crer em Jesus é obediência, ou seja, significa que eu vou amar a Deus sobre todas as coisas e eu vou amar meu próximo, assim como Jesus me ama. Isso é crer em Jesus. Significa que eu vou compartilhar as palavras de vida eterna com todo mundo, fazendo um exercício, um esforço tremendo para não ser chato, mas eu vou compartilhar as palavras de vida eterna com todo mundo que eu puder. Porque eu sei que todo mundo está com fome de Deus, eu sei que todo mundo é fome de Deus, então eu vou compartilhar o pão da vida com quem eu puder. No encerramento desse sermão, Jesus utiliza essa ilustração da comida e da bebida. Não é gordice do Marcão, não. Jesus fala em comida e bebida o tempo todo. Glória a Deus, que bênção, irmãos, que bênção. E aí Jesus utiliza a ilustração da comida e da bebida no final do sermão dele. Ele queria que as pessoas entendessem. Então, crer em Jesus significa você receber Jesus assim como você recebe uma comida e uma bebida. Que você ingere, leva para o seu estômago, é metabolizado e parte daquele alimento ali vira você. Parte do que a gente come vira gente. O ato de se alimentar é um milagre. Não é por acaso que a gente precisa dar graças a Deus no momento de uma refeição. Porque o pessoal da área de saúde que estuda fisiologia, aquele punhado ali de carboidratos, ou low carb, ou proteínas, não sei o quê, coisas verdes, coisas coloridas, vai virar a gente. E é isso que Jesus estava falando. Vocês precisam me receber como se vocês estivessem me comendo e me bebendo. De tal maneira que vocês me ingerindo, eu vou fazer parte da vida de vocês, de forma que isso vai se tornar integral, indivisível. Não tem como o Marcão fazer, pensar, agir sem Jesus. Amém? Isso é crer em Jesus. Isso é crer em Jesus. Como que eu me alimento de Jesus? Como que eu como Jesus? Não é só no momento da ceia, não. Jesus fala, o que dá alimento para você é a minha palavra. Eu sou o Verbo encarnado. Então, como que a gente se alimenta de Jesus? Nesse momento aqui, a gente está se alimentando. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Momento de devocional, palavra de Deus. Oração, conversando com Deus. Comunhão, palavra de Deus. Aí a gente vai encarnando, a gente vai metabolizando o pão vivo que desceu dos céus. E aí você, quando conversa com as pessoas vão falar a mesma coisa que falaram para Pedro, quando estava lá negando Jesus. O teu jeito de falar é igual de Jesus. Aleluia. É isso que eu quero que as pessoas falem de mim. Isso que eu quero que as pessoas falem da Igreja Oceânica. O jeito de vocês viverem é igual de Jesus. Amém? Amém? Que seja uma realidade para a gente em 2021. Crer em Jesus é se alimentar dele todos os dias, é comer e beber suas palavras todos os dias. E é essa palavra de vida eterna que nos dá a certeza que não será só em 2021 que nós seremos plenamente abençoados, de forma alguma, é em todos os dias. Em Jesus, todos os dias, todos os anos serão sempre novidade de vida e plenitude. Por quê? Ele é o pão da vida. Aquele que vai até Jesus nunca terá fome. Aquele que crê em Jesus nunca terá sede. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Pai nosso e querido que estás nos céus, enche-nos com a Tua presença, Senhor. Enche-nos com o Teu Espírito Santo, Senhor. Com poder e autoridade do Teu nome, Senhor. Somos fome e sede de Ti, Senhor. Só o Senhor traz paz, saciedade para a nossa alma, Senhor. Te louvamos pelo pão da vida, Senhor, por Tua decisão de nos salvar, Senhor. Te agradecemos
pelo pão nosso de cada dia, Senhor. Te agradecemos pelo Teu cuidado diário com a gente, Senhor. Por tudo que o Senhor vai fazer na vida da gente em 2021, a gente já te agradece, Senhor. Obrigado pelas pessoas que serão curadas, Senhor, pelos doentes que serão curados. Obrigado pelos abatidos que serão renovados, Senhor. Obrigado pelas células que multiplicarão, Senhor. Sinal das pessoas sedentas pelo Senhor e te achando, te encontrando aqui. Muito obrigado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a compartilhar cada vez mais e melhor, Senhor, as palavras de vida eterna, Senhor. Nos dê sabedoria, ousadia, sagacidade, Senhor, para ganhar a cidade para o Senhor. Por favor, Senhor, ajuda a gente, usa a gente para a honra e glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, é isso que nós pedimos, em Teu nome que oramos. Amém, amém.